Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje nós estamos em Atos, capítulo de número 13, exatamente, estamos em Atos, capítulo 13, e aprenderemos um pouquinho com o nosso querido Saulo, que brevemente será chamado de Paulo, ou já podemos chamá-lo de Paulo. Antes de irmos para Paulo, a gente tem que lembrar um pouquinho da história. Pera aí que tá torto aqui. A gente tem que lembrar um pouquinho da história que tem um pouquinho antes, em que alguns profetas estavam reunidos, né? E eles estavam jejuando e orando. E enquanto eles estavam jejuando e orando, o Espírito Santo falou, né? Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra pela qual eu tenho chamado. Depois do Espírito Santo falado, eles jejuaram e oraram de novo. E impuseram as mãos sobre o Barnabé e Saulo e despediu eles. Então, a gente entende e observa que as decisões, elas precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo. E nós temos que jejuar e orar pelas decisões que formos tomar, para que a gente sempre faça na direção do Senhor e não faça do nosso jeito, mas do jeito que o Senhor quer. Bem, aí começa então a turnê de Paulo, Saulo e Barnabé, mundo afora, né? Primeiramente, eles foram até algumas ilhas, vamos dizer assim, né? Eu vou listar o nome de alguns lugares só para conhecimento. Pera aí. Ó, eles pregaram em Salamina, que era lá na sinagoga dos judeus. Depois, eles foram para Pafos e eles encontraram com um feiticeiro, né? E esse feiticeiro era um falso profeta. O nome do feiticeiro era Bar Jesus. Acho que já ouviram falar desse Bar Jesus. Mas aconteceu o quê? Eles foram se encontrar com um representante do país, que era o Sérgio Paulo. E esse Sérgio Paulo queriam ouvir Barnabé e Saulo falar da palavra de Deus, para ele conhecer. E o feiticeiro tentou fazer de tudo para que o Sérgio Paulo, né, que era o homem importante, o representante do país, não conhecesse a palavra de Deus. Só que aí vem Saulo, que você também é chamado de Paulo, né, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e falou: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Por conta disso, Paulo olhou para ele e falou: e agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti e ficará cego. Falou isso. E o cara ficou cego. Tá vendo? Bizarro, né? Eu não tenho nem reação. Mas ele tava cheio do Espírito Santo quando ele falou isso. Então, que eu e você possamos estar cheios do Espírito Santo para que a gente tenha essa autoridade também, né? De falar e acontecer imediatamente. O mais engraçado é que isso trouxe salvação. E o representante viu isso, creu e ficou maravilhado da doutrina que eles estavam pregando. Glória a Deus. Gerou salvação. Depois disso, eles foram para outra cidade chamada Pisídia. E eles entraram na sinagoga e tinha homens ensinando. E os homens, por algum motivo, né? Ele perguntou, tem alguma palavra de exortação para o povo? Falai, se vocês têm. Acredito que era um costume da época. De fato, esse aqui eu não tenho essa informação, mas eu acredito que seja. E Saulo, pregou para eles Jesus. Eu vou dar uma resumida bem rápida de tudo que ele falou. Ele voltou lá no Antigo Testamento, no povo de Israel, que estava no deserto. E ele falou sobre esses 40 anos do deserto, que Deus tinha escolhido aquele povo. E eles ficaram 40 anos no deserto. Depois de 400 anos, né, deu juízes, até chegar em Samuel, que foi o primeiro profeta, né, o profeta. Depois eles desejaram um rei, então levantou Saul. E depois de Saul veio Davi. E de Davi viria o Salvador do mundo, que era Jesus. Depois ele falou de João, que foi quem preparou o caminho de Jesus, pregando o arrependimento, né? O batismo do arrependimento, que é o batismo nas águas. Depois de concluir a carreira de João,
ele veio falando de como Jesus foi. Então, mesmo não tendo acusações contra ele, tentaram crucificar Jesus. Então, acusaram a ele a Pôncio Pilatos e pediram para que ele fosse morto. E depois de tudo que tinha escrito nas escrituras que Jesus tinha para cumprir, Jesus cumpriu. Ele foi crucificado na cruz. E tiraram ele da cruz, colocaram ele na sepultura. Mas Deus ressuscitou Jesus. E aconteceu que depois disso, ele se manifestou a muitos discípulos para provar que ele realmente tinha ressuscitado. E os discípulos puderam testemunhar, se tornaram testemunhas, né? E depois foi ordenado que eles declarassem as boas novas após serem revestidos do Espírito Santo, né? Cá em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E eles foram. E agora, Paulo vem com um certo apelo. E diz assim, no 38. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através deste homem, Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados. E por ele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Então, aqui, Paulo faz uma certa pregação. Depois de saírem, ter pregado isso, chamaram eles para voltarem no Shabat para pegar a mesma palavra. E juntou uma grande multidão no dia do Shabat. E os judeus viram aquela multidão e ficaram como? Com inveja. E tentaram blasfemar, mentir contra Paulo, né? Mentir contra as coisas que Paulo dizia. Só que eles continuaram pregando de forma ousada, Paulo e Barnabé, né? Depois disso, Paulo fala que ele veio para os gentios pelo simples fato dos judeus terem rejeitado. Então, os gentios aceitaram e creram nessa palavra. Então, os judeus ainda com o coração de pedra, vamos dizer assim, incitaram algumas pessoas, lá no versículo 50, incitaram mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade a levantar uma perseguição contra Paulo e Barnabé. E eles foram expulsos da cidade. Os judeus conseguiram expulsar Paulo e Barnabé. Então, mais uma vez, os judeus rejeitaram a verdade de Deus. E ela continuou sendo pregada aos gentios. E eles fizeram conforme eu já tinha falado, né? Sacudiram a poeira dos pés e saíram da cidade. E mesmo diante de tudo isso, os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo, como a gente vê no versículo 52. Então, esse foi o resuminho do capítulo 13. Então, fica aqui as lições. Escolhas são feitas com jejum e oração. Conte sobre Jesus e que só através dele o perdão dos pecados acontece. E aceite a salvação. Não seja como os judeus, que não criam, mas aceite a salvação porque Jesus veio para nos salvar. É isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo.